Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre aquilo que nós somos, aquilo que nós temos em Cristo. E nós, nos estudos anteriores, nós consideramos que nós somos filhos de Deus, somos santos, santificados em Cristo, embaixadores da parte de Cristo, dizendo aos homens para se reconciliarem com Deus. Somos adoradores que adoram o Pai em Espírito e em verdade. No último estudo, dissemos que somos considerados na palavra de Deus também como lavradores que preparam a terra, que lançam a semente da palavra nos corações, regam para que a semente brote e na expectativa de que um dia também possamos ser ceifeiros, colhendo almas para o reino do Filho do seu amor, sabendo sempre que é o Senhor que dá o crescimento. Hoje nós vamos estudar uma outra particularidade daquilo que nós somos em Cristo. E a palavra de Deus também nos remete para outra situação. Diz que nós somos atletas. Estamos a fazer uma prova, estamos a fazer uma corrida, a percorrer uma carreira. E acerca disso, como respaldo para o nosso estudo, nós temos Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3, que nós vamos ler. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Estamos a fazer uma prova, uma corrida. E esta prova começa quando da nossa conversão. Quando nós confiamos em Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor, nós somos inscritos nesta prova. Esta prova, segundo os planos de Deus, só deve determinar quando da nossa partida pela morte ou através da nossa partida pelo arrebatamento, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Que espécie de corrida é esta? Eu consigo identificar aqui uma corrida pelo menos em duas modalidades. Primeiro, é uma corrida de obstáculos. Nós diariamente temos que ultrapassar esses obstáculos. Obstáculos que tendem a retardar-nos o passo, a dificultar a nossa progressão espiritual. E esses obstáculos são colocados no nosso caminho pelo inimigo das nossas almas. Muitas vezes como um manipulador, como um anjo de luz. Na minha juventude, nós cantávamos muito um cântico que dizia mais ou menos assim: passarinhos, lindas flores, querem nos encantar, ó vãos terrestres e esplendores, de longe enxergo o lado. Sermos distraídos, fascinados por coisas que até não são legítimas, mas que não convêm. Se calhar as mesmas coisas que estavam também a cativar a atenção dos crentes Gálatas, quando o apóstolo diz: corrigis bem, quem vos fascinou? Às vezes são coisas assim, obstáculos desta natureza que o inimigo coloca, outras vezes não, é como um leão que ruge, a perseguição, a calúnia, levar-nos a pecar, pecados grosseiros. Mas estes obstáculos também podem ser colocados pelos de fora, como diz Paulo, os de fora. A oposição ao Evangelho, os inimigos da cruz de Cristo. Pode ser também por pessoas de dentro, os chamados falsos irmãos. Até mesmo os nossos irmãos que, devido às nossas fraquezas e se calhar às vezes inconscientemente, nos colocam esses obstáculos. O Senhor disse em relação ao povo de Israel: vós fizestes pecar o meu servo Moisés. E eles colocaram tropeços para que Moisés pecasse, que se irritasse, que se irasse, e por essa razão não entrou na terra prometida. E então o Senhor diz: vós fizeste pecar o meu servo Moisés. Mas também esses obstáculos às vezes são colocados por nós próprios, as nossas escolhas, devido às nossas fraquezas. Outras vezes são as circunstâncias da vida. Eu conheço algumas pessoas, alguns crentes, sinceros, honestos, mas pelo facto de terem contraído Covid-19, de terem que ter ficado em casa
7 dias confinados. Os seus filhos também. Isso foi uma grande contrariedade. E então a sua fé ficou abalada por causa disso. As circunstâncias da vida, que às vezes são ampliadas também pela nossa maneira de ver as coisas, pela nossa maneira de pensar. Mas dissemos também que esta prova, esta corrida pode ser entendida como uma maratona. Uma prova de resistência, resiliência. Eu quando comecei a minha prova, a minha corrida cristã, eu tinha 18 anos, quando eu me converti. E logo naquele dia eu assentei no meu coração uma coisa. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu não vou desistir. Eu vou pôr as mãos ao arado e não vou largar. Assim o Senhor me ajude. Tanto numa prova como noutra, nós necessitamos estar em forma espiritual, para não desistirmos da nossa carreira cristã. É necessário cultivar certas disciplinas espirituais. Aquele que corre no estádio, diz Paulo, noutra parte, de tudo se abstém. Ele tem que ter autocontrole, autodomínio. Ele tem que ser disciplinado. Disciplinado em quê? No estudo da palavra. No estudo da palavra. Para que possa correr segundo as normas. Porque Paulo diz também que se não corrermos segundo as normas, não seremos classificados. E as normas onde é que estão? Estão estipuladas na palavra de Deus. São as balizas que nós temos ali. A palavra de Deus não é para ser anunciada e vivida de qualquer maneira. Temos que ter os nossos conceitos doutrinários consolidados e solidificados na palavra de Deus. Para corrermos a nossa carreira segundo as normas. Cultivar as disciplinas espirituais como a oração, a prática das boas obras, a comunhão com os irmãos, o amor fraternal, pugnar pela verdade, pela justiça, o amor ao próximo. Tudo isto é necessário para que corramos a nossa carreira assim, segundo as normas, para sermos aprovados, para sermos um dia colocados no bema, no pódio de Deus e sermos coroados legitimamente. Como é que nós devemos fazer esta prova? Nesta passagem de Hebreus nós lemos como é que nós devemos de fazer esta prova. Conscientes, em primeiro lugar, de que estamos a ser observados. Nós estamos a ser observados. Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Estamos a ser observados. Noutra parte, a palavra de Deus diz que nós fomos feitos de espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. O modo como nós corremos vai influenciar o outro. Outros estão a observar-nos. Nomeadamente os anjos. Que espécie de anjos? Eu pessoalmente acredito que são os anjos demónios e são os anjos de Deus. Os anjos demónios enraivecidos, criticando enquanto nós corremos, tentando nos desanimar, colocando também obstáculos como nós já consideramos, distraindo-nos com coisas. Os anjos de Deus. Se eles pudessem. Se eles pudessem, eles iriam presenciar a nossa corrida de pé, aplaudindo, incentivando para nós continuarmos em frente. Mas neste versículo nós lemos que fomos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Mas não lemos que fomos feitos espetáculos a Deus. Porquê? Porque quando estamos a correr a nossa carreira, Deus, o Senhor Jesus, não está na bancada. Ele está a correr ao nosso lado. Ele está a correr ao nosso lado. Para nos animar quando nós estamos, se calhar, com ideias de desistir. Para nos incentivar quando nós estamos cansados. Para nos lembrarmos da sua presença, porque aqueles que esperam no Senhor correrão e não se fatigarão. Ele está ao nosso lado. Ele está ao nosso lado também, qual bom samaritano, para que, se for necessário, Ele cure as nossas feridas. Ou sermos atingidos pelos dados inflamados do inimigo. E há feridas, sabem? Há feridas que são da cicatrização difícil. Que nos deixam incapacitados para caminhar, quanto mais para correr. Nessas alturas eu sei que um dia nós, quando chegamos à presença de Deus, nós vamos olhar para a nossa prova. E vamos ver que partes do percurso da nossa corrida foram feitos
foram feitos ao sermos levados aos ombros por Jesus, qual ovelhas feridas. Partes do percurso fomos levados ao seu colo, junto ao seu coração, porque as forças eram tão... estávamos exaustos, estávamos feridos, demasiadamente feridos, para nos mantermos de pé, e o Senhor levou-nos até que nós fomos curados. Correr a carreira cristã. É necessário correr. Porquê? Porque devemos ser fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. É necessário corrermos. Para quê? Para aproveitarmos todas as oportunidades, porque só temos uma vida para fazermos esta carreira. E não podemos voltar novamente à Terra para corrermos de modo diferente. Olhando para Jesus. De relance? De vez em quando? Não. A palavra de Deus aqui diz-nos que nós devemos de olhar atentamente, de olharmos firmemente para Jesus. E dá-nos 3 razões para nós olharmos atentamente para Jesus, para a sua pessoa e para o seu exemplo. Ele suportou a vergonha. Ele suportou tamanha oposição dos pecadores, no versículo 3. Ainda hoje não é popular nós sermos cristãos. Cristãos segundo a Bíblia. Poucos são aqueles que estão a fazer esta corrida e são aplaudidos pelo mundo. Não. A regra não é essa. Há algumas honrosas exceções, sem dúvida, mas a regra não é essa. A regra é desdém, falta de reconhecimento, falta de apreciação. E alguns até nos dizem que o nosso futuro profissional seria diferente se nós deixássemos a igreja, se nós deixássemos de percorrer esta carreira. Algumas esposas dizem aos seus maridos, alguns maridos dizem às suas esposas: eu não te deixaria se tu deixasses a igreja. É assim. Mas Jesus suportou a oposição, a grande oposição, a tamanha oposição dos pecadores. Ele suportou a vergonha. Mas ele fez esta carreira, ele fez a sua carreira na expectativa da vitória e da alegria, pelo gozo que lhe estava proposto. Em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. É possível percorrer esta carreira chorando em certos percursos desta prova. Mas lá no fundo, percorrermos com alegria, porque sabemos que pela graça de Deus nós chegaremos ao fim. Sabemos que pela graça de Deus nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar. E se corrermos segundo as normas, legitimamente, nós vamos ser coroados. Alegria. Olhar firmemente para Jesus também porquê? Porque Ele está sentado à mão direita de Deus. E isto é de um significado tremendo. Ele está sentado porquê? Porque Ele finalizou, Ele acabou a sua carreira dizendo do alto da cruz está consumado. Mas Ele venceu a morte, por isso é que Ele está sentado à mão direita do Pai. E está ali como vencedor e como intercessor. Vivendo sempre para interceder por nós. Para quê? Para que corramos a nossa carreira sem olhar para trás, sem desistir, sem fraquejar. Sem sermos aliciados pelas muitas flores, passarinhos, lindas flores que querem nos encantar. Sem abrandar o passo. Mas espera aí, mas afinal, Jesus está ao nosso lado ou Ele está à mão direita do Pai? Em que lugar é que Ele está? Qual é o seu posicionamento, então, na nossa prova? Há pouco eu disse que Ele estava ao nosso lado, agora eu digo que Ele está à mão direita do Pai. Ele está as duas coisas. Relembro uma conversa que Jesus teve com Nicodemos. A certa altura dessa conversa, quando Nicodemos se abeirou de Jesus numa noite, querendo saber qual o caminho de Deus. Jesus, a certa altura daquela conversa, há um pormenor que nos escapa frequentemente. A certa altura Jesus disse: o Filho do Homem, que era Jesus, está no céu.
Está no céu, mas ele estava ali ao lado de Nicodemos. Então ele estava ao lado de Nicodemos ou ele estava no céu? As duas coisas. Ou Jesus está ao nosso lado a correr connosco a nossa prova, mas ao mesmo tempo ele está no céu. E Jesus aproveita essa oportunidade para dizer a Nicodemos como é que ele poderia começar também a sua corrida. Deixar a religiosidade, deixar a religião. Mestre em Israel, mas não sabia como nascer de novo para poder ver e entrar no reino de Deus. E Jesus disse que era necessário ser levantado na cruz do Calvário, por outras palavras. De modo que aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. E depois Jesus embalá-lo. Ele diz a Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. Era um convite para que Nicodemos começasse a sua prova com Jesus, a sua corrida, com aquele que ao mesmo tempo estava no céu, mas estava ali ao seu lado, para o animar, para o confortar, para o carregar aos ombros, se fosse necessário, ou levá-lo ao colo, se fosse mesmo preciso. Como atletas de Cristo, corramos com perseverança a nossa carreira, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, suportando também a oposição dos pecadores, e agora está sentado à mão direita de Deus, não como um mero espectador, mas torcendo, intercedendo, para que nós corramos a nossa carreira com legitimidade, segundo as normas. Porque uma das suas grandes alegrias será coroar-nos no seu tribunal de Cristo, no chamado tribunal de Cristo, no Bema, nós subirmos ao pódio e sermos condecorados por Jesus. Entretanto, nós temos feito espetáculo ao mundo, aos anjos, aos homens. A nossa corrida é ser corrida de tal forma que outros saiam da bancada, deixam ao estádio e corram connosco e se tornem também atletas de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e abençoe o modo como nós corremos a nossa carreira. Em nome do Senhor Jesus. Amém.